Fala galera, Priscilane na área para mais um vídeo de correção de redação e hoje nós seguimos aí nas correções dos artigos de opinião da prova da UniOeste, da última prova da UniOeste. A proposta, né, eu já comentei ela aqui no canal, era sobre a participação feminina, né, na política, a participação das mulheres na política. Então o aluno tinha que escrever um artigo de opinião se posicionando a respeito desse tema. Pelas correções que eu estou disponibilizando aqui no canal, a maior parte dos alunos acabou tangenciando o tema. Então, acabou abordando mais a questão do machismo, mais a questão da desigualdade de gênero e não acabou trazendo aí de uma maneira efetiva a participação das mulheres. Como que essa situação de machismo, como que essa situação de opressão, como essa questão de desigualdade influencia na participação das mulheres na política. Então, foi por isso que a banca descontou pontos. Hoje nós vamos corrigir um artigo de opinião que tirou 50, e aí eu quero que vocês, junto comigo, observem aí os deslizes dessa aluna, o que ela acertou, o que ela errou, e aí dessa forma, vendo o que deu certo e o que não deu, vocês conseguirão escrever as redações de vocês. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta, comente, compartilhe, para que mais alunos tenham acesso a esse conteúdo e para que eu consiga aí, né, chegar a mais filhos e ser uma youtuber famosa. Só que não. Vamos lá, deixa eu colocar a tela toda que eu acho que fica mais fácil aí para vocês verem. Então vamos lá. O título era As Correntes da Repressão. Submissa, dona do lar, delicada, fofa, sensível, a que limpa a casa, a que deixa a comida do marido pronta, a que nunca é vista como líder, cidadãos brasileiros. E ainda restam dúvidas de que somos deslegitimadas a cada instante? Não, e não me restam dúvidas de que a nossa cadeira na política brasileira é ocupada por aqueles que usam gravata, sapato e um terno coberto de ignorância e machismo. Assim, seguimos acorrentadas pelas correntes da repressão, da invalidação e do desprezo. Novidade? Não. Gostei muito aqui desse seu início, mostrou muita autoria, né? Você mostrou aí muito posicionamento no sentido de saber escrever o texto, trouxe palavras que indicam juízo de valor, mas o que eu senti falta nesse início era você ter falado que essa deslegitimação influencia para que as mulheres não participem da política. Isso afeta a participação das mulheres na política. Então, era nesse sentido que você deveria ter abordado. O importante é sempre puxar esse ganchinho, sabe? Sempre puxar esse ganchinho, retomando o tema e cuidando para não tangenciar. É fato que ao longo dos anos, nós, mulheres brasileiras, conseguimos ampliar o nosso espaço na política brasileira, como, por exemplo, o direito ao voto no governo de Vargas. Entretanto, então, olha só aqui, ela fez a estratégia da contra-argumentação, excelente. O machismo é onipresente e nos torna pequenas perante o legado patriarcal que nos deixa às margens da invisibilidade. A política atual, polarizada e violenta, revela o peso de estarmos em um ambiente feito para homens que nos desrespeitam e duvidam da nossa capacidade. Haja vista que o masculino jamais estará preparado para ver o feminino na liderança, e ele não, consciente ou inconscientemente. Dessa forma, o degrau para a conquista da mulher na participação política é cansativo, distante, e quando as poucas mulheres chegam ao topo, são recepcionadas com o gatilho que as silencia e as leva ao lado de Marielle Franco. Olha lá, gostei, muito bem, tá? Gostei bastante aí desse seu parágrafo. Percebam, né? Que ela inicia o texto falando da questão histórica, né? Aí ela traz uma conjunção adversativa e reitera, né, que esse machismo é onipresente, fala que os homens, né, não estão preparados para verem as mulheres na liderança, e aí que essa participação da mulher na política é cansativa, distante, e quando acontece, elas são recepcionadas com o gatilho, né, que as leva ao lado de Marielle Franco. Então, aqui, nós temos, né, retomadas de informações, né, que exigem um conhecimento de mundo do seu leitor.
Gostei bastante. Eu acho que você poderia ter apenas puxado o link e ter reiterado que toda essa situação descrita, toda essa violência descrita, todo esse caos descrito, isso influencia para que as mulheres não queiram entrar na política. E aí você retoma, né? Olha, dessa maneira há uma sensação de insegurança que permeia as decisões, e aí as mulheres preferem se silenciar, preferem ficar quietas e preferem não escolher aí o lado da política. Ademais, a pátria amada nos joga em um quarto de despejo. Carolina Maria de Jesus, que me permita a apropriação, porque é lá o destino das minorias. É exaustivo ter projetos na Câmara vetados por acharem irrelevante. É exaustivo conquistar um lugar na política. É exaustivo lidar com os olhares de desprezo. E é exaustivo não poder errar, porque se você erra, é o pior ser humano. E não há movimento Girl Power ou reportagens no âmbito digital que nos leve ao reconhecimento, à ascensão, à liderança, pois a política não foi feita para minorias fazerem parte, mas sim para a elite branca, composta por homens que silenciam a nossa voz, continuarem a fazer isso. Portanto, cidadãs, a diversidade, a equidade de gênero, a valorização da participação da mulher na política é engolida. A mulher silenciada e os de terno e gravata continuam em suas salas poderosas com ar-condicionado em temperatura agradável e a ver navios. Como assim? Essa parte dos navios aqui ficou um pouco deslocada, então aqui eu acredito que você deva ter perdido um pouco de ponto aí, tanto na coesão quanto na coerência textual, justamente aí porque não ficou bem articulado. Repressão, humilhante e descrença, acorrentadas, é assim que nos sentimos. Aqui, mais uma vez, você deveria ter destacado que a consequência dessa situação, que a consequência dessa repressão, que a consequência dessa humilhação, que a consequência dessa descrença é o quê? É a falta de participação das mulheres na política. Por quê? Porque aí você está retomando o tempo todo o tema da redação e você está aí deixando aí evidente a sua tese, o seu posicionamento, aquilo que você vai defender. Logo, a potencialização da participação feminina na política fica às sombras do tamanho do machismo e da falta de sociodiversidade que vivenciamos todos os dias e que nos joga no abismo do irrelevante. Fica às sombras do tamanho do machismo e da falta de sociodiversidade que vivenciamos todos os dias e que nos joga no abismo do irrelevante. E aí aqui, você poderia ter pego um gancho e ter defendido que isso aqui é um gatilho para que as meninas, para que as mulheres, elas não tenham referência de mulher, entende? E aí isso faz com que o quê? Influencia para que elas não queiram entrar na política. E aí, cada vez menos nós teremos menos mulheres, cada vez mais nós teremos menos mulheres na política. Mas a luta continua, subindo degrau por degrau, para podermos algum dia falar com segurança que o lugar da mulher onde ela quer. Marielle, presente. Então, aqui, tem que ter um pouco de cuidado aqui com isso, tá? Deveria ter articulado bem, né? Justificado o porquê da escolha disso. Então, por exemplo, você poderia ter reiterado que essa violência, por exemplo, ela justifica a falta de vontade em participar da política, entende? Isso faz com que as mulheres tenham medo de ingressar no mundo da política. Talvez ficaria melhor articulado, tudo bem? Mas 90% das redações, né, que eu estou analisando agora nesse pós-prova são de redações que acabaram não abordando exatamente a temática. Vocês precisam cuidar para abordar exatamente aquilo que a banca delimitou na proposta. Tudo bem? Bora escrever redação? Bora, meu filho!